você me quer, eu te quero também. Mas olha, menina, eu vou te avisar, eu sou jogo duro, sou ruim de aturar. Eu sou da batucada, eu sou do pagode. Segura tua onda, comigo não pode. Estou te avisando. Eu era músico. Vai se machucar. Eu praticamente viajava quase todos os dias, então não tinha muito tempo para me alimentar direito. Então eu acabei ficando doente e por causa disso eu estava ficando com depressão porque não podia mais sair, fazer o que eu mais gostava. Eu já comecei a pensar em Deus porque aquilo estava acontecendo comigo. Mas tudo que eu via na televisão, tudo que eu via por aí era a mesma coisa, eu não queria aceitar aquilo. E um dia eu assistindo a TV, então de repente eu vi um homem falando outra língua, tinha um tradutor. E eu só parei no canal porque o pregador parecia um cantor que eu gosto muito. O jeito dele segurar o microfone, eu percebi que ele estava pregando. Ele estava falando sobre a mudança de lei, sobre dízimos e tal. E justamente o que era muito polêmico na religião. Eu estava sentado no sofá e quando eu levantei para poder arrumar a antena, parece que a resposta tinha vindo ali para mim. Fiquei pensando, quem é esse homem? O que é isso? Isso é o que está na Bíblia. Não sabia de onde ele era, se era japonês, não percebi nada disso. Eu só estava escutando o que ele estava falando. Pergunte! Mas o que me chamou a atenção muito foi a maneira que ele estava pregando. A Bíblia responderá! Era muito forte. Amém. Parecia como de repente você está na chuva e vem um trovão. Oh! Porque ele está falando com Muito forte. Eu lembro que quando ele falava, vamos ler. Vamos ler na Bíblia. E provava na Bíblia, com os versículos, o ponto-chave para quem era destinado a lei sobre os dízimos, eu fiquei atônito. Em nossas sessões de doutrinação. Foi quando eu ouvi a chamada do programa falando sobre sessão de doutrinação. Fui até o local, fui procurar saber como que era para fazer a doutrinação. Acabei chegando no mesmo dia, eu comecei a fazer a doutrinação, porque eu já estava desesperado por aprender mais. Nisso, minha esposa não era ainda membro, ainda não estava ligando muito para assistir o programa, mas eu estava muito empenhado em me batizar, em me tornar membro. Eu acabei assistindo as sessões de doutrinação e me tornei membro. A minha vida começou a mudar particularmente porque, como a minha esposa ainda não tinha aceitado isso, eu comecei a convidar para assistir ela, mas ela não ligava muito. Eu tinha uma certa dificuldade de aceitar tudo aquilo. Era muito novo. Eu venho de uma família católica, muito vaidosa, por sinal, e tudo aquilo, não sei se eu ia conseguir viver sem usar maquiagem, sem usar batom, bijuterias, porque antes, além da vaidade, eu fiz teatro, então eu era atriz, fiz alguns espetáculos lá em Maceió. Quando conheci o Rodrigo, eu também estava trabalhando de palhaça, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu estava de palhaça e até então continuei com o Rodrigo. Ela chegou para mim um dia e disse, olha, vou visitar o meu pai, que está doente, está com câncer, e eu vou ficar lá, não vou voltar mais. Estava decidida a ficar em Maceió, a retomar a minha rotina, voltar para o teatro, fazia muitos trabalhos lá em Maceió. Eu falei, mas eu não quero ir, não posso ir, porque lá não está Deus ainda. Eu não queria deixar minha família, mas o amor por Deus era maior, porque realmente eu senti que o que ele estava pregando era verdade. Eu tenho certeza que essa igreja é verdadeira, não vou perder mais. Eu falei para ela, vai e eu vou ficar aqui, porque eu amo mais a Deus do que minha própria família. Eu fiquei pasma, sem palavras, porque como uma pessoa amava mais a Deus do que a sua própria família? Ela tomou um choque porque ela imaginava que eu iria embora também junto com ela, mas ela ficou atônita. Num dia que se eu quisesse ir embora para Maceió, eu fosse.
Na semana seguinte, eu piorei por causa da situação. Eu estava pensando que ela ia com a minha filha embora e ia me deixar. Eu não conseguia mais sair sozinho mesmo. Depois do que ele me falou, me deixou pensativa e eu voltei. Foi quando eu pedi para ela me ir comigo na igreja. Por misericórdia dele, que eu me sentia no direito de cuidar dele. Era meu esposo, então eu tinha que cuidar. Ia levar ele para a igreja. Então foi quando eu levei ela pela primeira vez. Chegamos no local para a reunião. Quando eu cheguei na igreja, eu vi um ambiente simples, pessoas simples, amorosas. A recepção dos irmãos, o cuidado que eles têm uns pelos outros, aquilo me chamou a atenção também. E nesse dia, era uma época de ação de graças. E eu lembro que o irmão Daniel estava falando sobre trabalho, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E falando que um Deus pode dar 1 milhão de trabalhos, mas 1 milhão de trabalhos não pode dar a Deus, né? E aquilo ali, quando eu ouvi, tocou comigo, porque eu falei assim, eles não estão brincando de servir a Deus. Realmente, nós somos instruídos a amar a Deus sobre todas as coisas. E eu lembrei do que o irmão Rodrigo tinha falado. Quando ela assistiu, ouviu, eu percebi que ela gostou do que ele disse. Daí então, meu coração se encheu de alegria. Eu quis conhecer mais, ouvir mais. Na outra semana seguinte, ela voltou comigo. Aí ela estava sentada do meu lado e ela falou... Eu quero fazer a doutrinação. Aí ele... Hã? Hã? Não acredito. Tem certeza que você quer fazer doutrinação? Isso é muito sério, não é brincadeira. É verdadeira igreja, não é brincadeira. Eu quero fazer doutrinação. Aí ele falou, tá bom. Falou com o obreiro, fui fazer a doutrinação. E quando eu comecei a ouvir a doutrinação, eu queria mais e queria me tornar membro logo, queria logo fazer parte do corpo, queria porque queria. E ele falou assim, você vai sozinha. Aí eu, tá bom, eu vou sozinha. Ela ficou um tempo ainda de 9 meses para poder aceitar aí comigo no local, aceitar alguma coisa que eu estava pregando. Não era contra, mas ela estava ainda dura ainda, né? Quando eu cheguei no local, o obreiro falou assim, seu esposo sabe que você está aqui? Eu falei, sim, ele sabe. E isso eu fiz a doutrinação no decorrer da semana, porque logo na semana seguinte ia ter batismo e eu queria me batizar. Logo, muito rápido eu queria me batizar. Engraçado que no dia do batismo, né? Ela falou, vou me batizar hoje. Eu falei, tá bom, você vai? Eu falei, você não vai pro meu batismo? Ele falou, não. Vai sozinho agora, você vai sozinho. Se você quiser, você vai sozinho. Eu falei, tá bom, eu vou sozinha. Aí ela foi sozinha mesmo. Porque eu queria saber se realmente ela queria realmente se batizar ou aquilo era por minha causa. Nós só temos que agradecer a Deus por ter enviado o irmão Hélio e o irmão Daniel ao Brasil, por ter aberto os nossos olhos, por cuidar da nossa família. Graças a Deus, irmão Rodel, irmão Hélio. O irmão Rodrigo hoje ele faz parte do grupo de voluntários. Eu sou membro do coral. Nós temos hoje uma filha de 10 anos. Quando nós nos tornamos membros, Ana Júlia tinha 2 anos quando o irmão Rodrigo se tornou membro e 3 anos quando eu me tornei membro. Aqui eu tenho a palavra de Deus, vamos ler. Graças a Deus. E a minha filha é membro do Teatro Cristiano. Então, nossa filha hoje cresce na doutrina. Graças a Deus que os meus pais estão na verdadeira igreja. Eles me ensinaram desde quando eu era bem pequenininha. Está no caminho certo. Faço parte do Teatro Cristiano e quero convidar vocês, crianças, a assistir os tópicos do KNC, Rebanho do Cordeiro. É difícil falar porque quando eu estava sozinho no local, às vezes eu imaginava
minha filha andando lá também, minha esposa junto comigo, e esse dia chegou. Graças a Deus, porque Deus enviou o irmão Hélio e o irmão Daniel no Brasil para nos pregar a verdade, porque isso mudou a minha vida, mudou a nossa família, mudou a nossa perspectiva de vida, deu fé, deu esperança. Hoje a nossa família é feliz, graças a Deus. Na verdade, nós só temos que agradecer a Deus. Convidamos vocês também para vir conferir tudo que nós também tivemos a oportunidade de conferir junto com a gente. Aproveitar para cuidar e apoiar a obra, ajudar o irmão Hélio e o irmão Daniel. Graças a Deus por tudo. Nós temos felicidade porque nós encontramos a verdade, temos certeza disso. As mudanças que aconteceram conosco prova que realmente estamos na verdade.